Olá, pessoal. Eu sou Raquel Ballarin, diretora do Invest News. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Perspectivas, o videocast que tem como convidado especial o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Roberto é vice-chairman e chefe global de políticas públicas do Nubank e também economista-chefe da instituição. Uma vez por mês, ele dá uma cancha aqui para a gente, abre um espaço na agenda para bater esse papo conosco. Roberto, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos. Se você não quiser perder nenhum episódio do Perspectivas, não esquece de ativar as notificações e se ainda não segue o canal, aproveita para se inscrever. Roberto, hoje a gente vai falar sobre crédito, isso que é central numa economia, tanto para as empresas aí, para capital de giro, para investimento, como também para as pessoas físicas, para aquisição de bens, para equilibrar as contas, né? E eu queria começar com uma notícia que está bem fresquinha, que agora em fevereiro começa a portabilidade de crédito via Open Finance, Isso. a princípio com o crédito pessoal. A portabilidade de crédito já existia. Isso. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que muda. Por que via Open Finance? O que tem de diferente? Bom, Raquel, o que muda? Importante pergunta. Bom, primeiro, foi anunciado que vai entrar agora em fevereiro a portabilidade via Open Finance. O Open Finance é muito importante porque ele vai fazer com que a gente tenha mais agilidade, vamos dizer assim, na migração do produto. O Open Finance passou por vários períodos. Muita gente reclamava, poxa, o Open Finance não está indo tão rápido quanto o Pix, o Open Finance demora. O Open Finance depende muito da qualidade dos dados, né? Então ele teve um período que você precisava ter dados homogêneos e aí um período subsequente onde você começa a ter a migração com sentimentos de dados. A gente chegou a ter 30 bilhões, né, de chamadas de API, ou seja, de chamadas para migrar o dado de um lado para o outro, portabilidade de dados, em um mês. Então agora a gente começa a ver, vamos dizer assim, a segunda etapa, uma vez que os dados já estão migrados, que você começa a migrar os produtos. Então o crédito é muito importante, ele vai ser mais barato, ele vai ser mais digital, vai ser uma migração mais instantânea. O que vai acontecer muitas vezes também, que é muito difícil, às vezes a pessoa não tem, né, vamos dizer assim, o instinto de fazer comparação de preços. O que vai acontecer no Open Finance é que você vai poder ter um crédito e dando acesso para um outro banco, o outro banco vai verificar que você tem um crédito num outro banco a um preço X, vai poder te fazer uma oferta de crédito, né, mais baixa, que é o que a gente chama de leads, né, que é você provocar o consumidor a fazer uma migração para ter uma vantagem. Então acho que tem uma importância muito grande. E eu acho que é só o começo. A gente também tem a vantagem do prazo, né, que a gente está fazendo um prazo de 3 dias. E é um mecanismo muito seguro, um mecanismo de consentimento. Então, o Open Finance vai agilizar muito e vai acelerar muito a migração de crédito. Vai ter outros efeitos também, como eventualmente securitização, a parte da digitalização, a parte da divisibilidade, mas a gente pode falar depois sobre isso. Mas você colocou que uma instituição vai saber o valor do crédito, a taxa de juro, por exemplo, cobrada no outro crédito. Isso tem potencial para aumentar a competição entre as instituições financeiras. Você imagina que isso vai acontecer num prazo curto? Os estudos mostram que o spread tende a cair, né? Então, os produtos onde a gente já tem, né, uma migração acontecendo, o que a gente tende a ver é uma queda de spread. O FMI fez um estudo recente sobre fintechs e a gente acha que esse estudo, quando você coloca um ambiente de fintechs e um ambiente de Open Finance, ele tende a se potencializar ainda mais. Então a gente acha que vai ter mais visibilidade, mais divisibilidade, mais migração e menor spread. E o que vem depois? Porque existe um prazo aí para as modalidades entrarem. Por que tem um prazo tão dilatado? Por que vem aos poucos? Começa com crédito pessoal e depois tem uma cadência. Eu acho que é importante, né, o Banco Central ter tudo, né, tudo bem organizado na plataforma de Open Finance, porque a gente tem a migração de tal forma que os bancos estejam preparados para oferecer o produto com qualidade. Porque uma das coisas que acontece em Open Finance é quando a pessoa vai lá, faz uma operação de Open Finance e não sente que aquela operação teve qualidade ou achou que não teve transparência na operação, a pessoa abandona, vamos dizer assim, o processo de comparabilidade. No final, o Open Finance atinge um objetivo que é importantíssimo, que é você ter portabilidade e comparabilidade, ou seja, comparabilidade e portabilidade em tempo real, que é como se tivesse um grande marketplace de produtos, onde as pessoas podem entrar e podem olhar todos os preços de todos os produtos, né, e sendo provocado ou não, porque às vezes a pessoa pode fazer a pesquisa, ela vai conseguir migrar para produtos melhores, às vezes nem só o preço, às vezes o produto é mais sob medida, às vezes é um produto que ela queria e tinha
num banco e não tinha no outro. Então você vai ter, vamos dizer assim, produtos mais sob medidas também. Queria puxar agora a conversa um pouquinho aqui para o macro agora e tenho aqui a minha colinha. A gente fechou 2025 com um crescimento da carteira de crédito concedido pelo sistema financeiro, ou seja, pelas instituições financeiras, um crescimento de 10,2%, 10,2%. O último levantamento da Febraban também indica para 2026 um outro crescimento de 8,2% previsto. Queria entender por que mesmo com uma taxa de juros tão elevada de 15%, a gente continua vendo, o Brasil continua registrando essas altas seguidas, essa expansão do crédito. E até assim, entender um pouco se isso não deveria estar desacelerando um pouco mais. Olha, é uma pergunta muito boa. Eu acho que uma primeira coisa que é importante, né, mencionar para as pessoas é que o crédito no Brasil é muito segmentado. Então, às vezes, a gente pega um número de crescimento de crédito do sistema financeiro total e o número em si não conta a história completa. A gente tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo quando a gente olha a segmentação. Então, por exemplo, quando a gente olha a pessoa física, a gente tem um crescimento muito alto. A gente, inclusive, vai crescer mais. A projeção é crescer de 12,6 para 13,4, né? Quando a gente olha, por exemplo, pessoa jurídica, a gente teve uma queda grande no crédito. Ele foi de 9,5 para 2,3, quando a gente pega a parte de empresas. Quando a gente olha dentro de pessoa física, a segmentação também tem uma segmentação muito diferente dependendo da faixa de renda. Mas, de fato, a economia, né, nos últimos 2, 3 anos tem tido um crescimento acima do esperado. A gente está com desemprego baixo, né? A gente teve algumas razões, vamos dizer assim, adicionais. A gente tem uma recuperação cíclica que já vem da pandemia, que, né, foi vamos dizer assim, sedimentando. A gente tem um impulso fiscal, que mal ou bem muita gente tem falado sobre o tema fiscal. A gente tem agora, inclusive, um que vai entrar esse ano e que as pessoas nem sentiram ainda, que é a zeragem do imposto de renda até R$ 5.000. Muita gente não sabe exatamente o que significa isso, mas vai começar a sentir quando receber o salário um pouco mais alto. Então vai ter, vamos dizer assim, uma disposição marginal a gastar um pouquinho mais. A gente também tem um tema do crédito direcionado que tem subido um pouquinho, não tem subido muito, mas tem subido um pouquinho. Então, quando a gente olha de uma forma geral, o crédito parece saudável. Quando a gente pega endividamento das famílias e compara, a gente vê que tem uma pequena discrepância entre endividamento das famílias e disposição a tomar crédito. Então, geralmente, quando a gente tem um maior endividamento das famílias, a gente tem uma menor disposição a tomar crédito, em algum momento isso corrige. Nos últimos tempos, a gente viu que isso não é um grande descolamento, mas descolou um pouco, né? Então, existem fatores adicionais que estão fazendo com que as pessoas tenham a segurança, vamos dizer, de tomar mais crédito. E, de novo, a gente está falando da média, mas quando a gente faz análise segmentada, é uma história muito diferente. Você falou da questão das pessoas físicas, né? E até trazendo um pouquinho um zoom nesse ponto. No crédito às famílias, ele foi maior do que nas empresas e a gente tem os dados ali de que hoje quase 50% das famílias têm dívidas com o sistema financeiro, segundo os dados do Banco Central. Quando você vai para os dados da Confederação Nacional do Comércio, que é uma metodologia diferente, que inclui, por exemplo, o carnê que é pago em lojas, etc., esse endividamento em dezembro bateu 79%, que foi o mais alto para um mês de dezembro em toda a série histórica, né? Esses dados de endividamento, eles são dados que devem preocupar a gente? Eu acho que os dados são preocupantes, sim. A gente está com endividamento bastante alto. Como você mencionou, os números da CNC, 80% é bastante alto quando a gente olha uma média histórica. Quando a gente pega o endividamento e o custo de rolar dívida, ou seja, a combinação, e tenta projetar quanto é que vai ser a renda disponível na frente, a gente começa a ver também uma figura que é um pouquinho mais preocupante. Por outro lado, os bancos estão com um balanço muito sólido. A gente tem tido, vamos dizer, números de empregos bons. A gente tem tido, né, uma recuperação da economia que a gente tem surpreendido ao longo do tempo. Então, eu acho que preocupa um pouco alguns elementos quando a gente faz a segmentação de crédito. Por outro lado, a gente tem um sistema financeiro que está sólido, uma economia que ela, né, tem mostrado um crescimento e uma resiliência acima do esperado, e não é só Brasil. Um dos pontos agora que a gente discutiu em Davos, né, eu até escrevi um artigo no jornal exatamente sobre isso, que a gente tem uma conclusão que as economias foram mais resilientes do que a gente imaginava, dado todo o problema geopolítico, todo, vamos dizer assim, o problema de comércio, de tarifas. Então, a gente tem, de fato, economias mais resilientes e o Brasil também está, vamos dizer assim, nesse barco. Então, é um sinal amarelo, mas não é um sinal amarelo piscando, dando cambalhota, como eu faço, como eu brinco. E como eu falei anteriormente, a gente olha o endividamento das famílias,
né? Pensa em qual é a taxa de juros média que vai ser cobrado, tenta projetar um pouco para frente e está dando um pouco de descolamento entre o que a gente acha que é o endividamento das famílias, o comprometimento de renda e a disposição de consumo. A gente precisa observar, eu diria que é um sinal amarelo. Queria voltar um pouquinho na questão da expansão do crédito, porque você chegou a mencionar antes o estudo do FMI. Tem estudo do FMI que mostra que as fintechs contribuíram para nesse quadro de expansão do crédito, né? Foi uma outra alternativa ali para as empresas e para as pessoas. O que as fintechs fazem de diferente? Quer dizer, concessão de crédito é uma coisa que existe há muito tempo no Brasil. O que as fintechs e instituições como o Nubank trouxeram de novidade nessa análise de crédito? A gente tem uma onda global de bancos digitais. Uma característica do banco digital, ele não tem agência, então ele tem um custo mais baixo, e ele geralmente tem uma forma de trabalhar com dados que, vamos dizer assim, é mais sofisticada do que bancos tradicionais, que têm sistemas legados. Bancos fintech são bancos quase todos na nuvem, que têm sistemas de tratamento de dados, vamos dizer, muito mais avançado, tem uma capacidade de precificar o crédito inicial do entrante melhor, né, do que um sistema legado. Então, o que a gente tem visto, primeiro as fintechs fizeram uma bancarização muito grande, né? Uma bancarização total de mais ou menos 50 milhões no Brasil, o Nubank bancarizou quase 30 milhões de pessoas. Tem um tema do preço, tem um tema da agilidade da informação, e tem um tema muito importante também, que é essa parte de que as pessoas têm confiança nas fintechs, tem um ciclo onde você vai gerando educação financeira. As fintechs geralmente começam com um ticket, ou seja, com um primeiro empréstimo muito baixinho, vão crescendo, né, com as pessoas, e tem a capacidade de fazer originação de crédito, né, ou seja, de dar crédito, né, para a classe mais baixa com rentabilidade. Se a gente olhar no Brasil todos os bancos que fazem crédito massificado, a gente vai perceber que a maior parte deles, quando você faz a segmentação, perde dinheiro no crédito massificado. O Nubank é um dos únicos bancos brasileiros que faz esse crédito massificado para a classe mais baixa e que tem lucratividade. Porque tem um sistema de análise que considera outras... A gente tem outras fintechs que também fazem isso. Tem algumas fintechs que têm, vamos dizer assim, um aspecto de olhar mais para a alta renda do que a gente, mas o nosso sistema em si, ele tem uma coisa muito boa, que ele é capaz de gerar bancarização com lucratividade. Queria entrar em crédito consignado, que a gente falou do endividamento das famílias, e antes, quando a gente olha para crédito pessoa física, você tinha basicamente o crédito pessoal, o cartão de crédito e o cheque especial. E aí vem o consignado, tanto o setor público quanto o setor privado, e contribui aí para uma organização financeira melhor das pessoas. No meio do ano passado, teve o lançamento de novas regras do consignado e a inclusão dos trabalhadores domésticos e das MEIs. Era de se esperar um crescimento maior do consignado? Isso é uma boa pergunta, a gente estava discutindo isso até hoje numa das nossas reuniões, mas quando a gente olha o crédito consignado, ele tem uma característica muito boa, que é todo crédito que tem colateral, e que tem um colateral de mais fácil alcance, ou seja, não só ele tem um colateral, mas tem um colateral mais transparente, ele tem uma redução de preço, né? O crédito é sempre, vamos dizer assim, uma atividade de informação assimétrica. Então, se eu tenho menos informação sobre você, eu cobro mais. Se eu tenho mais informação, eu cobro menos. Se eu tenho garantias, eu cobro menos ainda. Se eu tenho garantias que eu consigo, vamos dizer assim, recuperar de forma rápida e transparente, aí eu cobro menos ainda. Então, o crédito consignado tem essa facilidade, ele tem uma programabilidade melhor, né, porque você consegue ver exatamente quanto vai cair, né, ao longo de... Na verdade, ajuda as pessoas a organizar, às vezes, a vida financeira. Então, ele tem algumas vantagens. É óbvio que a gente não pode exagerar muito no crédito consignado, então tem algumas regras de comprometimento no crédito consignado. Mas, de fato, sim, a gente esperou que depois da mudança das regras ia crescer mais, principalmente em MEI. Eu diria que em MEI tinha uma expectativa bem acima, de fato, do que se realizou. Mas você acha que pode ser, por um lado, positivo, que tenha vindo de forma gradual? Você mesmo falou, tem que tomar um certo cuidado com o consignado. Para as pessoas é bom que tenha sido gradual? Eu acho que tem um cuidado, tem a forma de qual é o modelo de crédito consignado que vai prevalecer no Brasil. Hoje você tem alguns modelos digitais, alguns modelos de pastinha. Eu entendo que em algum momento esses modelos digitais vão fazer o trabalho, né, do que a gente chama dos pastinhas hoje, que ajudam a vida financeira das pessoas, mas de uma forma mais digital e muito mais barata, com comissões menores, com planejamento, ajudando as pessoas a planejar a sua vida financeira mais, vamos dizer assim, no médio prazo. Então, eu acho que depende muito
a gente vai depender muito de como vai evoluir isso na segmentação de crédito, no que tange a digitalização dos sistemas. Não tem como falar contigo sem falar de inovação, né? Toda vez eu vou incluir uma pergunta aqui sobre inovação. Como a gente está falando sobre crédito, eu queria trazer um pouco a sua visão do que vem por aí em crédito e financiamento. Teve um episódio anterior que a gente falou sobre tokenização. É esse o caminho, crédito com tokenização? Eu sigo com a mesma visão, assim, vamos dizer assim, minha visão futurística, que está se realizando, apesar de que algumas partes estão um pouco atrasadas em relação à visão que eu tinha uns 4, 5 anos atrás, principalmente a tokenização, mas eu tenho uma visão que tem ainda uma interseção entre tokenização, open finance, inteligência artificial, que as pessoas não estão enxergando a dimensão da onde isso vai nos levar, né? A gente tem um processo de tokenização que faz com que os controles dos bancos fiquem melhores, que faz com que você tenha menos ruído nas negociações, você associa isso com a programabilidade do dinheiro, gera divisibilidade, gera velocidade na transação, gera capacidade de fazer pagamentos programáveis no futuro sujeito a outros eventos, né? Então você tem uma capacidade muito grande, né, de interagir com outros ativos, melhora a parte de asset management, administração de recursos, melhora muito, né, a parte, vamos dizer assim, de visibilidade do balanço das pessoas, e as pessoas que têm ativos físicos conseguem tokenizar esses ativos e extrair capital desses ativos de forma divisível e digital, às vezes até no futuro fazendo leilão, né, vamos dizer assim, nas redes. Então, eu acho que vai fazer com que a gente consiga monetizar melhor os ativos, extrair mais valor, diminuir, vamos dizer assim, as fricções de negociação, e aí a gente entra com o IAI, e o IAI, como ele vai ser capaz, em algum momento, de executar operações financeiras com programabilidade, né, e com instruções feitas através, vamos dizer assim, de conhecimento, então eu acho que ele vai aprofundar muito a velocidade das operações, e aí você vai ter muitos agentes de IAI que vão passar a tomar conta, pelo menos parcialmente, da vida financeira das pessoas, vão ajudar na gestão de dívida, vão avisar quais são os melhores instrumentos, que momento é bom ter cada instrumento. Você pode até colocar macroeconomia dentro de AI para aconselhar as pessoas a escolher o melhor investimento. Então, eu acho que esse conjunto de interseção entre a inteligência artificial, a tokenização e o open finance, que é você ter todos os produtos, os dados de produtos disponíveis, eu acho que isso tem muito valor. E a gente ainda não entendeu muito, né, vamos dizer assim, a força que isso pode ter em termos de melhorar a intermediação financeira no futuro. Eu já fiquei com um monte de ideia para o nosso próximo episódio aqui. Essa questão de inteligência artificial é muito legal, aplicada aí ao setor financeiro. Acabou nosso tempo, chegamos ao final. Queria te agradecer, foi rapidinho dessa vez. Super obrigada por mais essa participação. Obrigado, Raquel, obrigado a todos que nos assistem. É isso. Se você não quiser perder nenhum outro episódio do Perspectivas, não esquece de ativar as notificações e, se não está inscrito no canal, aproveita. Até mais.